O governo do Rio Grande do Norte confirmou a morte de 27 presos na rebelião que durou 14 horas no presídio de Alcaçuz, na Grande Natal. Falava-se em 30 mortos, mas o número foi revisado pelas autoridades. 6 líderes do motim foram identificados e devem ser transferidos para presídios federais. Outros detentos devem ser levados para outras unidades prisionais do estado. A rebelião aconteceu depois de um confronto entre facções rivais dentro da cadeia. A Polícia Militar controlou a situação no presídio. Ontem mesmo, o governo pediu o reforço de homens da Força Nacional para evitar fugas e monitorar a parte externa da penitenciária. A identificação dos corpos vai contar com a ajuda de legistas do Ceará e da Paraíba. Um container foi alugado para dar suporte aos trabalhos. A repórter Heloísa Guimarães tem mais informações. Boa noite, Heloísa. Muito boa noite para você, Beth. Boa noite a todos que acompanham aí a Globo News. Pois é, os 27 corpos desses detentos que morreram durante essa rebelião, a maior rebelião quando se trata de número de mortos aqui do nosso sistema penitenciário do Rio Grande do Norte, né? Esses corpos desses presos já chegaram por volta das 5h30 da tarde, horário, lembrando aqui de Natal, seriam 6h30 da noite aí em Brasília. Chegaram lá no ITEP, que é o nosso Instituto Técnico e Científico de Polícia aqui de Natal. Eles saíram por volta das 5 horas da penitenciária de Alcaçuz, meia hora depois já estavam lá no ITEP e devem passar por essa identificação, né, esse trabalho de identificação que, como você mesma disse, Beth, vai contar com médicos legistas de outros estados, né, vizinhos aqui do nosso Rio Grande do Norte, que vão auxiliar nesse trabalho, já que o nosso corpo técnico já é reduzido para a demanda normal do dia a dia, quanto mais com 27 corpos, né, para serem identificados. As famílias estão super preocupadas, em estado de choque. Não se sabe, as famílias não sabem, né, se os seus parentes estão nesse número de mortos ou não. Então, esses corpos chegaram agora no finzinho da tarde lá no ITEP. Esse trabalho de identificação vai ser feito de hoje para amanhã e, como você também disse, um caminhão frigorífico teve que ser alugado pelo governo do estado, já que o ITEP não teria condições de armazenar adequadamente todos esses corpos lá no Instituto. Um caminhão frigorífico foi alugado pelo governo do estado e está nesse momento no quartel-geral da Polícia Militar, aguardando aí para fazer esse trabalho. As famílias certamente vão passar mais uma noite aí sem saber, sem essas informações, talvez só amanhã que essa identificação comece a ser feita. Então essas famílias vão acompanhar também todo esse trabalho. Agora à tarde a gente passou a tarde agora lá em frente à penitenciária de Alcaçuz, movimentação muito grande de policiais entrando e saindo, muitos familiares também, né, mulheres, esposas, filhas, mães desses presos. E agora à tarde, exatamente às 6 horas da noite, na verdade, deste domingo, o reforço da Polícia Militar, que chegou hoje mais cedo para reforçar a segurança dentro do presídio, deixou a penitenciária e essa é a maior preocupação dos familiares. Inclusive, hoje nós estivemos lá, acompanhamos toda essa preocupação dessas famílias, porque com a saída desse reforço, a preocupação, né, o maior temor dessas famílias é que uma nova rebelião possa acontecer, já que esse reforço era o que estava garantindo aí a segurança lá dentro do presídio. A gente sabe que existem facções criminosas no Brasil inteiro, aqui no nosso sistema prisional não é diferente, então há brigas entre essas facções criminosas. Lembrando que essa rebelião, que durou 14 horas, começou no finalzinho da tarde de ontem, começou justamente por conta de uma briga aí entre facções, entre pavilhões. A gente não sabe ao certo, as informações circulam e a gente não sabe exatamente o que é que aconteceu, mas o oficial é isso, que presos de um pavilhão entraram em confronto com presos de outro pavilhão, pavilhões 4 e 5, e aí aconteceu essa tragédia. 27 mortos foram presos, 27 presos foram mortos. Num primeiro momento se pensou até que fosse mais, mas a verdade é que nem o próprio sistema tem um controle exato do que acontece lá dentro. Para vocês terem uma ideia, esses presos, eles ficam soltos dentro dos pavilhões, porque a gente vive aqui no Rio Grande do Norte, no nosso sistema prisional, uma realidade bem complicada. No ano passado, houve também uma série de rebeliões e os presos, eles destruíram a penitenciária de Alcaçuz. Reformas foram
feitas, mas a gente sabe, os próprios agentes dizem isso, que esses presos ficam soltos lá dentro. Eles mesmos é quem fecham as celas e tudo. Então, é uma situação bastante complicada. Segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania, mais depredações foram feitas dentro da penitenciária, ou seja, mais reformas vão ter que ser feitas e a gente fica à mercê e sem saber ao certo o que é que está acontecendo e à espera dessas informações. O que a gente tem para essa edição de vocês é isso, mas a gente continua acompanhando. Amanhã deve começar essa parte de identificação desses corpos, né? E o maior temor no momento é esse, é que uma nova rebelião possa acontecer, mas a gente espera que não. Claro, a Força Nacional foi acionada, o Ministério da Justiça já enviou esses homens para cá e a situação é essa, continua tensa, mas momentaneamente controlada, né? Desde amanhã de hoje, após 14 horas de rebelião. Isso começou no finalzinho da tarde de ontem, depois dessa briga entre o pavilhão 4 e o pavilhão 5, e a gente continua aqui atualizando as informações para a Globo News. A qualquer momento voltamos com mais detalhes, mas por enquanto é isso. Como você disse, uma transferência está para ser feita porque os presos que teriam liderado essa rebelião já foram identificados e eles podem ser transferidos a qualquer momento. Isso estava para ser feito hoje, deve ser feito amanhã e a gente vai acompanhar também a transferência desses presos e de outros que também podem ser transferidos para outras penitenciárias aqui do nosso estado. Beth, é com você. A gente só agradece a Heloísa Guimarães, que está falando ao vivo de Natal, relatando essa situação aparentemente controlada, mas ainda tensa por lá. Muito obrigada, Heloísa. E o secretário de Segurança do Rio Grande do Norte, Caio Bezerra, falou sobre a importância da ajuda da Força Nacional. A Força Nacional está apoiando a operação exatamente para a gente intensificar o patrulhamento externo e garantir, né, que não haja fugas e também que a tranquilidade retorne à unidade. Isso faz parte do escopo do Plano Nacional que estava já agendado, né, para essa semana a assinatura do acordo entre o governador e o ministro da Justiça em Brasília. Mas ontem, né, atendendo uma solicitação do governador, liguei inclusive para o secretário nacional agradecendo o apoio da Força Nacional nesse trabalho ontem, e foi um apoio imprescindível, um apoio à Polícia Militar, esse apoio da Força Nacional para realizar a intensificação do patrulhamento externo. Mas existe a possibilidade de ampliação da Força Nacional aqui no estado.